Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira. E na aula de hoje nós estaremos falando sobre a questão dos mapas temáticos. Vamos lá! Lembrando que essa aula é voltada para os alunos da segunda etapa do ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1, unidade 1, e a temática é mapas temáticos. Quando nós falamos de mapas temáticos, uma das primeiras questões a se falar é a importância da questão da cartografia. E os mapas, eles são a representação da realidade, né? Mostram a questão das características únicas da questão da cartografia, né? Além de tudo, envolve a questão de temas específicos, como, por exemplo, o mapa político, físico, econômico e histórico. Quando nós falamos, então, de mapas temáticos, esses mapas são mapas voltados a um certo tipo de tema. E um dos fatores importantes que nós devemos lembrar quando se fala assim mapa, é que o mapa é justamente a representação da realidade. E essa representação da realidade, ela pode ocorrer de uma forma digital ou pode ocorrer também no papel. Então, quando se fala-se de mapa justamente é a representação da realidade. E os mapas temáticos são aqueles mapas que têm algum tipo de tema, né, que são voltados a algum tema. Por isso, o conceito de temático, porque é voltado a algum tema. Seja o tema político, seja o tema relacionado aos conteúdos das temáticas físico-naturais, que envolve relevo, envolve, por exemplo, o tipo de clima, o tipo de vegetação ou o tipo de solo, ou seja também os mapas voltados aos aspectos culturais, por exemplo, o tipo de línguas. Então, assim, quando se fala em mapas temáticos, são mapas que são o que vem, né, a partir de alguns temas específicos. Vamos lá, então. Além de tudo, vamos começar pelo mapa político, né? Nessa aula nós estaremos citando alguns tipos de mapas, né? Alguns temas, alguns mapas temáticos, né? Mapa político. Esse mapa, ele tem a representação de quê? Da divisão territorial, né? A partir das fronteiras dos continentes, países, estados e até municípios. Então, é um mapa que visa a questão das fronteiras. E nesse tipo de mapa tem-se os símbolos como a linha para demonstrar a questão das fronteiras e o ponto para indicar cidades. O mapa político, então, é um mapa que representa as fronteiras de determinadas áreas. Essas áreas, elas podem ser, por exemplo, estados, elas podem ser municípios, elas podem ser países. Então, assim, quando se fala de mapa político, primeiramente que devemos lembrar que é um mapa voltado à questão das fronteiras. Eu vou mostrar mais à frente para vocês um exemplo de um mapa político, né, que retrata a questão das fronteiras, né, que demarca as fronteiras do caso do Brasil, né, enquanto país, e também as fronteiras dos estados, né, que compõem o Brasil. Então, lembrando, quando se fala de mapa político, estamos falando então de um mapa que retrata a questão do território, as demarcações do território, né, voltados basicamente a um estado, a um município ou a um país. Vamos lá então, mais um exemplo de um mapa temático voltado à questão política, né? Esse daqui é um mapa do Brasil, né, das regiões do Brasil. E aí nós temos aqui a demarcação, né, justamente dos estados que fazem parte das regiões. E aí tem, por exemplo, a região norte do Brasil com a cor verde, a região nordeste com azul, a região centro-oeste com roxo, a região sudeste com vermelho e a região sul com amarelo, né? E aí, se a gente for fazer uma análise, esse mapa ele representa a divisão territorial do Brasil, dos estados,
a partir do quê? De um olhar, né, político e também de um olhar voltado à questão da divisão por regiões, né? Então nós temos aí a organização e essas regiões, elas foram justamente pensadas segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essas regiões elas foram pensadas justamente levando em conta as características que cada uma dessas regiões representa. Então, para se fazer esse mapa das regiões, foi levado em consideração as características ou as semelhanças que cada uma desses estados tem. Né? Então, sim, esses estados, seja no sentido de características culturais, seja no sentido de características políticas, seja no sentido de características naturais, mas para, então, levar em consideração essa organização do espaço geográfico brasileiro, um dos fatores é a questão das semelhanças. Então, se as semelhanças foi algo primordial, algo importante para a organização do espaço geográfico a partir dessa divisão, que é a divisão política das regiões brasileiras. Vamos dar continuidade, então, falando do próximo exemplo. O próximo exemplo de divisão territorial que nós temos é o mapa físico, que são a partir dos aspectos naturais, né, como relevo, clima, vegetação, hidrografia, né? Quando nós falamos da parte física, é bom relembrar da seguinte forma, que a parte física é justamente os aspectos físico-naturais. E aí, o que são os aspectos físico-naturais do planeta Terra? Esses aspectos físico-naturais é justamente a questão do relevo terrestre, a questão do clima, da vegetação e também dos aspectos relacionados a toda essa dinâmica físico-natural do planeta Terra. Então, quando se fala de mapeamento físico, estamos falando de quê? De um mapeamento voltado às características naturais. Né? Então, sim, quando se fala de um mapa temático físico, é justamente um mapa temático voltado às características naturais. Por exemplo, o mapa físico do estado de Goiás é um mapa que representa as características naturais que tem no estado de Goiás. O mapa físico do Brasil é um mapa que representa as características físicas naturais que tem no Brasil, seja relevo, seja vegetação, seja questão da hidrografia. Então, quando se fala de características físicas, é isso, são os aspectos naturais que tem em determinados mapas ou em determinadas regiões. Beleza? Vamos dar continuidade, então. E aí eu trouxe para vocês um exemplo, que inclusive está na apostila, está nas orientações de vocês, a questão do mapa, né, físico, né, com o relevo da América do Sul. E nós temos aqui a questão da América do Sul, as planícies, né, vários planaltos, tem planícies e planaltos. Então, assim, esse mapa, ele retrata justamente a questão do relevo. Né? Então, assim, se a gente for fazer uma análise, esse mapa, ele contém as informações do relevo justamente da América do Sul. Então, se é uma planície, se é um planalto, qual que é o tipo de, qual que é o grau da planície, né? Qual, por exemplo, se você for ver no mapa aí, nós podemos perceber que a região central do Brasil, nós temos uma região de planaltos, uma região mais alta. Então, assim, a planície é justamente uma classificação do relevo que é segundo, né, ao nível do mar. O planalto você tem uma região com uma altura maior, superior ao nível do mar e superior às planícies, né? Segundo a questão da classificação dos tipos de relevo. Vamos dar continuidade, então, aos mapas temáticos. O próximo mapa temático que nós estaremos falando são os demográficos. Esses mapas demográficos justamente retrata a questão dos habitantes, né? Também envolve os fluxos migratórios, a densidade populacional. Quando se fala então de demografia, mapa demográfico, nós estamos falando basicamente do quê? Do estudo da população.
Então é um mapa que visa basicamente analisar a questão dos fluxos de população, né, o deslocamento de pessoas, busca analisar também toda essa conjuntura, tudo que envolve a questão de população, seja o deslocamento, processos migratórios, fluxos de pessoas, deslocamento de pessoas de determinadas áreas para outras áreas, ou seja, também qualquer tipo de assunto relacionado à população. E os mapas demográficos são mapas também considerados como mapas temáticos. Por quê? Porque eles envolvem basicamente o estudo da população, né? Toda essa dinâmica populacional. Vamos lá então continuar falando, né? Vou mostrar para vocês agora um mapa populacional, né? Um mapa de densidade para vocês verem. Um mapa voltado à questão, né, da população. E aí eu trouxe para vocês, né, esse mapa com a questão dos habitantes e que vai mostrar essa região mais escura aqui, é justamente a região com a maior quantidade de pessoas, né, mais populosa que nós temos no Brasil. O próximo mapa é um outro exemplo de mapa, são os mapas econômicos. Esses mapas econômicos justamente expressam o quê? A questão dos aspectos econômicos, as riquezas, né? Seja nas jazidas minerais, seja também nas produções agropecuárias, industriais, de serviços. Então, é um exemplo de mapa que retrata toda a dinâmica econômica, né? Então, os mapas econômicos é isso, é um exemplo de mapa temático. Por quê? Porque tem um tema. A temática é a temática econômica, então envolve a questão da economia, e é isso. Então, quando se fala de mapa temático, estamos falando de mapa voltado à questão econômica. Vamos lá, então. E um exemplo de mapa temático é esse, né, que envolve a questão da produção de algodão, né, e que a gente consegue observar que é justamente, está concentrado em algumas áreas, como na região do Mato Grosso, né, a produção desse algodão. Outro tipo de mapa que nós temos é um mapa o quê? Histórico, né? Esses mapas históricos, eles visam o quê? A mostrar, né, a dinâmica justamente do contexto histórico, né? Esse mapa, ele mostra as divisões dos tratados de Tordesilhas, né? Então, quando se fala de um mapa histórico, é um mapa que apresenta toda a dinâmica da história, né? Seja a história de um país, seja a história de um estado, seja a história de um município. Então, é um mapa que caracteriza um tipo, né, de elemento da história. Então, quando se fala de mapas temáticos, é isso. São mapas que têm algum tema, seja econômico, seja histórico, seja político, seja com aspectos naturais. Então, sim, são exemplos de mapas com uma temática e que devem ser estudados para aquele fim, para aquele objetivo, né? Então, quando se fala de mapas temáticos, é isso. São mapas voltados a algum tema, alguma temática. E é isso. Nossos alunos e nossas alunas do EJA, até a próxima aula de Ciências Humanas, comigo, professor Bruno Ferreira. Valeu!